Preocupação não previne tragédia, só treina sofrimento. Eu sou o Dr. Alex Costa, pós-graduado em psiquiatria, pós-graduado em perícias médicas e perícias psiquiátricas, e nesse canal você vai ouvir falar sempre sobre finanças pessoais, longevidade e saúde mental. Hoje o tema que a gente vai trazer para você é sobre transtorno de ansiedade, algo que principalmente depois do Covid aumentou demais a expectativa na nossa população. A epidemiologia da ansiedade cresceu tão quanto a fome no mundo. Isso acontece principalmente porque muitas vezes a ansiedade ela é interpretada como se fosse uma situação de comportamento, uma situação de personalidade, mas ela não é. Transtorno de ansiedade generalizada, a doença em si, ela é um transtorno grave e precisa ter acompanhamento médico e multiprofissional. Muitas vezes, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre os tratamentos adjuvantes ao tratamento medicamentoso. Então, isso colabora e pode fazer com que a cura chegue mais rápido, principalmente quando o paciente segue as nossas orientações. Uma das características da ansiedade são características sintomatológicas durante os últimos 6 meses, pelo menos 3 sintomas em adultos e 1 sintoma em crianças. São geralmente 6 sintomas observados, como irritabilidade com agressividade muito rápida, um rompante de agressividade, né? Uma insônia inicial ou um sono picado, uma dificuldade, às vezes o paciente dorme, mas não acorda disposto, tá? Sensação de branco na mente, o cara tá falando um tema, de repente ele esquece palavras, ele esquece o que ele foi buscar, ele esquece o que ele estava fazendo ou mesmo o que ele estava falando. Uma outra questão importante é uma preocupação constante. Essa preocupação ela não é um pressentimento, ela é uma tentativa, às vezes até de controle. O paciente chega e fala, eu sei que eu estou sendo exagerado, eu não gostaria de ser assim, mas eu sou, mas isso tem tratamento. Os outros sintomas da ansiedade são também fatigabilidade, né, dificuldade de concentração, que é muito importante, uma tensão muscular que muitas vezes causa dores musculares e o paciente associa com fibromialgia, que não tem nada a ver com ansiedade. E muitas vezes o paciente chega no nosso consultório falando, doutor, estou tendo muita dor muscular, muita dor no trapézio, nessa região aqui do pescoço, da cervical, enxaquecas, dores fortes de cabeça, que são consideradas dores relacionadas à ansiedade, tá? Quando a gente exclui as causas orgânicas de sintoma, a gente vê que são prejuízos atribuídos exclusivamente a uma escassez serotoninérgica de extrema importância. E aí, excluindo também drogadição, outras causas de transtornos mentais associados, a gente tem aí o que a gente chama de TAG. O que a gente veio falar aqui vai ser geralmente de algumas condutas muito importantes. A primeira delas, o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai ser usada principalmente na psicologia, tá? Que é uma ferramenta importante, fundamentada em artigos científicos que mostram que a gente consegue desligar esse interruptor. Lembra do interruptor da luz? A ansiedade é aquilo. Você tem um interruptor da luz que foi ligado em algum momento por multifatores. Lembra que a doença mental, e vai ter outro vídeo aqui no canal para falar sobre os fatores do adoecimento mental. É como se fosse uma pizza. Existem vários fatores e um deles vai ser quando você passa por uma situação e aquela situação liga ali no teu cérebro uma série de proteínas e essas proteínas começam a fazer com que haja uma escassez de serotonina. Então, quando você faz a terapia comportamental, ela te induz, ela te ensina a fazer com que quando esse pensamento vem, você vira para o teu cérebro e fala, chega. Eu já sei sobre isso e sei que isso não vai me levar a nada, mas isso é treino. E o cérebro, ele é adestrável, ele é treinável, certo? E com isso, a gente consegue eliminar vários desses sintomas. Segunda dica que eu vou te dar sobre isso é uma higiene do sono adequada. Quando você tem uma higiene do sono adequada, você começa a dormir na hora certa, acordar na hora certa, mesmo em férias, mesmo em finais de semanas, e com isso você começa a colaborar com você mesmo em ter uma preservação do teu sono e começar a entender o que está ali errado
nessa higiene do sono. Aqui no card tem um vídeo falando sobre higiene do sono. Qualquer coisa, para aqui, vai lá e assiste para você entender sobre higiene do sono. E aproveitando, se isso está te acrescentando, se você está gostando, deixa seu like pra gente, que vai motivar a gente a fazer mais vídeos de qualidade. E também, por favor, compartilha com aquela pessoa que você sabe que sofre de ansiedade. Cara, então funciona mais ou menos assim. O corpo entra em alerta, você tem que garantir tudo, o alívio é curto e o cérebro aprende esse caminho. É como se você tivesse uma rota para ir para tua casa todos os dias e de repente você descobre que tem uma rota mais rápida, só que essa rota mais rápida ela é perigosa e lesiva. Então o que a gente tem de fazer, principalmente com o TCC? Eliminar essa rota, fazer com que na verdade você vá pela rota que seja sempre tranquila e sempre lembrando. Prevenir preocupações não adianta, você não vai prevenir tragédias, você só vai causar sofrimento e cada vez maior. Uma coisa extremamente importante é a atividade física. A atividade física, ela é sine qua non na ansiedade. Por quê? Porque tem duas formas de você ficar rico. Ou você ganha mais dinheiro do que você consegue gastar, ou você é mão de vaca, você economiza demais. Então, quando a gente está falando de saúde mental, como você consegue ganhar mais serotonina do que você consegue gastar? Principalmente em atividades físicas aeróbicas. Cara, não adianta ir para academia todo dia, ter uma malhação monótona, principalmente para quem odeia malhar. Tá? Uma caminhada de verdade, sem ser aquele passeio com o cachorro, vai te trazer uma resposta à tua ansiedade muito melhor. Esportes associados como futevôlei, vôlei, beach tênis, natação, tênis, são esportes aeróbicos, praticados de 3 a 4 vezes na semana, associados à caminhada, uma caminhada simples. Vai te colaborar a produzir mais serotonina e com isso melhorar e ajudar o teu médico no tratamento da tua ansiedade, sendo parceiro da medicação. Uma outra dica fundamental quando a gente fala sobre isso é o horário dessa caminhada, é o horário dessa atividade física. Cuidado, se você faz isso depois das 6 da tarde, isso vai influenciar fundamentalmente na qualidade do teu sono, prejudicando de novo a questão da higiene do sono, que a gente já comentou aqui e é muito importante. Além da TCC, caminhada ou qualquer atividade física, a gente também precisa lembrar de uma técnica de meditação, que hoje em dia existem muitos livros falando sobre ela, que é o Mindfulness, tá? Geralmente não se preocupe muito quanto ao tempo que você vai fazer. Sendo feito ali entre 5 e 20 minutos, você não sabe o tanto que isso importa e o tanto que isso pode trazer. E isso pode ser traduzido como uma oração, como ao acordar de manhã, um sentimento de gratidão, um exercício que eu vou te ensinar, que eu tenho praticado muito e me ajuda muito e ajuda muitos pacientes meus a fazerem isso, são todos os dias levante, ali na hora do seu banho, na hora do seu café da manhã, escreva 5 coisas das quais você é grato. Todos os dias repita esse exercício, você vai ver o tanto que isso vai começar a desfocar o teu cérebro para situações em que te deixam mais confortável e com menos tensão e menos ansiedade. Uma das coisas que é muito comum a nós brasileiros, né? O cafezinho. Eu não tomo, por uma outra questão, mas você que toma, cuidado. 2 xícaras de café ao dia é o suficiente para meio que potencializar o teu cérebro a pensar mais rápido, a estar mais ativo. A partir daí, você já causa uma toxicidade no seu cérebro, causando um efeito totalmente contrário e piorando em muito o teu quadro de ansiedade. Então, cuidado com isso. O café, ele é nacional, né? Do Oiapoque ao Chuí todo mundo usa e muitas vezes em forma abusiva. Não tente controlar a ansiedade de forma leiga ou sozinha, porque nós não estamos falando de uma personalidade ansiosa, nós estamos falando de um transtorno. E uma dica importante para você sobre o que é um transtorno é tudo aquilo que te causa um prejuízo familiar, social, pessoal, financeiro. Isso é um transtorno. É a partir da hora que aquele comportamento gerou prejuízo. Então, se você gostou desse vídeo, cara, compartilha, curte o vídeo, encaminha para mais pessoas que sofrem de ansiedade, para que elas possam ouvir, que elas possam tentar praticar esse meio adjuvante à medicação, ao seu tratamento com o teu clínico, com o teu médico, para que possa melhorar mais rápido. E se você não é inscrito no canal, cara, por favor, inscreva no canal, indique para alguém, compartilhe esse vídeo, porque a gente, quanto mais esse vídeo você curtir, o YouTube entende que esse vídeo vale a pena e ele vai indicar e vai alcançar pessoas em que estão sofrendo desse transtorno, algo que é importante
e algo que pode fazer diferença na vida das pessoas.